Vamos comparar, continuar comparando essas versões, né? Aqui eu estou na Almeida, tá? E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi, né? Aqui eu coloquei e serão, né? Em tradução interlinear. Que pode ser e serão e pode ser e sejam também, tá? Eu devia ter colocado os dois aqui, né? Depois eu dou uma corrigida nisso, acho que colocar os dois aqui acho que é melhor, né? Então aqui tá certinho, né? Tradução bem literal da Almeida, né? E a tradução tá correta e faz sentido na língua portuguesa. Acho que esse é o melhor caso, né? Quando a tradução literal faz sentido, né? Essa aqui é a tradução brasileira, né? Que é uma tradução que eu gosto muito dela, mas ela é, não sei por que ela é ignorada aqui no Brasil, né? Talvez justamente pelo fato de ser bom, né? Brasileiro, não sei o que acontece. Não que a Almeida não seja boa, né, gente? A Almeida é boa também, né? Bom, vamos lá então. Mas ninguém usa esse aqui, né? Acho impressionante. Por que será? Não sei se de repente é uma questão de direito autoral também, né? E sejam para luzeiros no firmamento do céu, a fim de alumiar a terra, e assim se fez. Beleza, certinho também. Tradução do Novo Mundo. E eles servirão de luzeiros na vastidão dos céus para iluminar a terra. E assim se deu. Eu falei para vocês que eu ia ver se pode ser vastidão e não vi, tá? Ainda estou devendo para vocês, né? Preciso ver se aqui eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, se pode ser vastidão aqui ou não, tá? A tradução do Novo Mundo. Eu tô achando que não, mas não tenho certeza, né? Então, não posso afirmar que esteja errado, tá? Pode ser que esteja errado, pode ser que esteja certo. E eles servirão, tá? Não tá escrito servirão no original, né? Mas também não afeta o significado, tá? O que está escrito lá é e eles serão, né? Eles serão, ou então eles. Então, imperativo, né? Sejam, né? Eles sejam. Não tá lá o verbo servir, tá? Para não ser injusto, vamos dar uma olhada no Strong, ver se o raiá pode significar servir, né? Vai que de repente pode, né? Vamos ver então. Ser, tornar-se, né? Vir a ser. Existir, acontecer. Ah, tudo isso aqui é caro, né? Tudo isso aqui é caro. Nossa, tudo isso aqui é caro? Caramba. É coisa pra caramba aqui no. Vamos ler tudo. Lá tá servirão, né? Acontecer, ser, ocorrer, tomar lugar, acontecer, vir. Deixa eu maximizar aqui, acho que daí vocês. Aí vocês vão conseguir ver certinho, ó. Vir a ser, vir a acontecer, vir a existir, tornar-se, erguer-se, aparecer, vir, tornar-se, tornar-se, tornar-se como, ser instituído, ser estabelecido, ser, estar, existir, estar em existência, ficar, permanecer, continuar com referência a lugar ou tempo, estar, ficar, estar em, estar situado com referência à localidade. Acompanhar, estar com, né? Aí depois aqui começa o nifar, né, gente? Então já não é mais, tá? Porque lá é só o car, né? Então o car vem até aqui, olha quanto. Isso aqui é duro da tradução do Novo Mundo. Você está vendo ó, quanto significado eles poderiam ter escolhido? E aí eles vêm aqui, olha quanto significado eles poderiam ter escolhido, né? Aí eles vêm aqui e escolhem justo o que não tem, né? Servirão, né? Mas tudo bem, muda o significado. Tá? Aqui nesse caso, sentido é o mesmo, né? Mas não é a palavra literal, né, que está ali, né? E assim se deu, né? Tudo bem, assim se deu, é a mesma coisa que assim foi, assim aconteceu, né? Então também não vai ter problema. Vamos ver na NAA, né, que é uma que eu tô meio desconfiado dela. Vamos lá então. E sirvam de luzeiros. Aqui também, olha, também, né? Usou. Opa!
que aconteceu aqui? Cliquei em alguma coisa. Oxi. Cliquei em alguma coisa aqui na página que eu não sei o que foi. Ele fez igual a tradução do mundo, ó. E sirvam de luzeiros, né? Quer dizer, não tem o verbo servir lá, né? Mas, como eu falei, né? Não muda o significado. Porém, eu não gosto. Se o literal faz sentido, é o sentido correto, né? Usa o literal, é assim que eu penso, tá? E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Beleza. Aqui tudo certinho, né? A mensagem. Deixa eu ver se tem alguém aí falando alguma coisa. Não, ainda não apareceu ninguém. Acho que hoje não vai aparecer ninguém. Sabadão, né? Mas eu queria que aparecessem seres humanos aí pra gente conversar. Mas vamos lá. E disse Deus: astros, apareçam. Brilhem. Ah, não, 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 não. É que aqui é o 14, né? O 15 começa aqui. Isso que é ruim também, né? Agora eu não consigo nem achar qual é. E sejam para luzeiro para vir iluminar a terra. É difícil até de separar. Começa aqui, né? Ó. Astros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. De novo, é uma tradução estranha, né? A do. Essa aqui, né? Não recomendo para ninguém, né? A mensagem, né? Mas vamos lá. XVI da Almeida, né? E fez Deus dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Aqui também tá certinho, tá? Literal, né? Certinho. Deixa eu ler em hebraico mais uma vez aqui, não. Tá certinho, literal, né? Aqui não tem o verbo governar, né? Se vocês repararem aqui, não. Literalmente é para o governo do ou da, né? Para o governo da noite e para o governo do dia. Não tá para governar a noite e para governar o dia, né? Mas tudo bem, né? O sentido é o mesmo, tá? Também fez as estrelas. Ah, tá. Agora aqui a tradução brasileira, né? Fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite. Fez também as estrelas. Olha a minha ignorância agora, né? Presidir. Vou pegar o dicionário português. Presidir é o mesmo que governar? Ocupa a presidência, dirigir como presidente e exercer as funções de presidente. Presidir um país. Guiar, dirigir ou assistir algo a alguém. Presidir uma festa. Mostrar a melhor direção. Orientar. Presidir a vida de alguém. Presidir é sinônimo de chefiar, dirigir, governar. Então pode ser presidir, sim. Estranho, né? Presidir, né? Porque presidir a gente lembra de presidente, né? Mas tá certo, né? Presidente é a pessoa que governa o país, né? Então tá certo, é sinônimo, né? A tradução brasileira está certa, apesar de ser estranho, né? Esquisito, mas tá certo. Não gostei, não achei que a melhor, a mais bonita, né? Não achei que a tradução mais bonita, mas gostei. Mas tá certo, né? Não gostei, mas tá certo. E Deus fez como se importasse alguma coisa se eu gostasse ou não. O importante é estar errado, né? Isso é importante. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para dominar o dia e o luzeiro menor para dominar a noite e também as estrelas. Certinho, né? Tenho que falar. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Beleza.
16, né? Deus fez dois grandes astros, o maior para tomar contra o dia, o menor para tomar contra a noite, e fez as estrelas. Beleza, né? Só que não está escrito astro, né? No original não está escrito astro, está escrito luzeiro mesmo, né? A palavra lá, maor, né? Significa luzeiro, né? Mas tudo bem. Almeida agora, 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, né? Igual eu falei para vocês, né, no vídeo passado, aqui o melhor é firmamento, né? E Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra. E aqui, né, ele pôs, né, aqui, né, o verbo e tem, né, é uma coisa bem de colocar mesmo, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Eles acreditavam que o céu era uma coisa dura, né? Por isso que é raquia, né? Tá aqui, ó. Aqui tá escrito birquia porque é no firmamento do, né? Então quando fica firmamento do no estado construto fica requia, né? Fica requia aqui, ó. Tá, mas no estado absoluto é raquia, né? Quando não tem o do, né? Firmamento do erequia, só firmamento raquia. Né? Então, essa palavra aqui ela dá a ideia de uma coisa sólida, dura. Então, Deus pega as estrelas, né? O sol, a lua e coloca no firmamento. Né? Por isso que eles não caem na terra, porque eles estão tipo grudados no firmamento. Né? Tem outros trechos na Bíblia que fala que no céu tem caminhos, né? O sol conhece o seu caminho, né? Então tem um caminho no firmamento onde o sol anda, tá? Era assim que eles imaginavam, né? Que a coisa acontecia, né? Então os astros, né, não caíam na Terra porque eles estavam literalmente no firmamento, né? Vamos então para 17. Deus colocou no firmamento do céu para alumiar na terra. Beleza. Certinho também, né? A brasileira ela tem essa característica de não ficar colocando e desnecessário, né? Igual. E Deus os pôs. Aqui só já Deus os colocou, né? Sem e desnecessário que no hebraico tem, que no hebraico esse ele serve para separar as frases, né? Como eu falei para vocês, era escrito tudo junto, sem espaço entre as palavras, né? Então o vav servia como um ponto final, né? Não existia ponto final. Então, e ele significa e, né? Então por isso tem muito e, né? Mas a brasileira ela tem essa característica de retirar, né, os es desnecessários, né? Ah, bom, acho que ainda não apareceu ninguém aí, né, gente? Mas se aparecer, façam perguntas. Mas acho que hoje não vai aparecer ninguém mesmo. 16 minutos já não apareceu ninguém. Ou vai aparecer no final, né? Bom, tá certinho. A 17, versículo 17, né? Tradução do Novo Mundo. Assim Deus os pôs na vastidão dos céus para iluminarem a terra. Beleza. Certinho também. Nova Almeida atualizada. E os colocou no firmamento, né, que é melhor, né, dos céus para iluminarem a terra. Beleza. Aqui a mensagem. Deus os distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite. E para... Ih, não. Pera aí, só até aqui, né? O problema da mensagem também é que ela coloca os versículos tudo junto, ó. Do 16 até o 19. Então você meio que tem que adivinhar onde é que termina o versículo, né? O 17 é só esse aqui, né? Só esse trecho que eu selecionei aqui, né? Bom, vamos lá. Uh... 18.
E para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Beleza, certinho. Tudo bonitinho. Tradução brasileira. Para presidir ao dia e à noite, para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Certinho. Para dominarem de dia e de noite, e para fazerem separação entre a luz e a escuridão. Certinho. E Deus viu então que era bom. Tá. Tá, beleza. O então aqui seria o Vav, né? Vayar Elohim Kitov. Né? Então esse Vá, ele é o então. Que na Almeida é E, né? E viu Deus que era bom. Aquele Vav pode significar E, pode significar então também, né? Nova Almeida atualizada. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas, e Deus viu que isso era bom, né? Não tem o isso no original, mas tudo bem, não vai mudar, né? Não vai mudar o sentido. A mensagem para reger o dia e a noite e para separar a luz da escuridão. Nossa, aqui tá vendo? Aqui no fim a mensagem até complicou um pouco, né? Ela costuma simplificar, né? Deixar mais simples, né? Acho que esse é o objetivo dela, né? Porque ela até complicou, né? Reger, né? Um verbo que é pouco usado, né? Governar é um verbo mais usado. Mas, beleza, tá certinho, não tem problema nenhum. 19. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. Pô, aqui também não tem muito o que errar, né? Houve tarde e houve manhã, dia quarto. Beleza. Houve noite e houve manhã, quarto dia. Beleza. Lembrem que Erev, né? Pode ser tarde, pode ser noite também. É a pessoa que vai escolher, né? Com a tradução no mundo ela gosta de ser diferentona, ela colocou noite, né? Mas tudo bem. É uma escolha. O tradutor vai escolher. E você não pode falar nada, você não pode reclamar, porque a palavra significa isso, então você não pode reclamar. Houve tarde e amanhã o quarto dia. NAA, né? Mensagem. Cadê? Foi-se a tarde, foi-se amanhã, quarto dia. Beleza. Também, né? Só faltava ter algum problema no versículo 19, né? E disse Deus: produz as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, tá? Aqui, ou criaturas viventes. Pode ser, né, essa palavra aqui, né? O cheiro, isso aqui pode ser simplesmente animais, tá? Não precisa necessariamente ser réptil, tá? De alma vivente voem as aves sobre a face da expansão dos céus, né? Beleza. Certinho, né? Disse também Deus: produz as águas enxames de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Enxames, gente. Ah, porque é por causa do. Deixa eu ver que verbo que ele usou aqui. Ah, Ishiretsu, né? Por causa do Sheretsu aqui, né? Quer ver, ó? Acho que no Strong fala que pode ser. Ah lá, tá vendo? Ah, enxamear, né? Faltou o R aqui, tá, gente? Tem algumas palavras aqui, ele tá cortando a última letra, né? Fervilhar, aqui em cima tá certo, né? Enxamear, né? Enxamear. Aqui também é enxamear, tá no de baixo aqui, né? Legal. Tá vendo como a tradução brasileira ela é bem interessante, né? Olha lá. As águas produzem as águas em enxames, né? Bem legal mesmo. Eu gostei dessa tradução, ficou legal. Então, o Almeida colocou produz abundantemente. O sentido é o mesmo, né? Se produzir um enxame, né? Quer dizer que é para produzir abundantemente, né? Então disse Deus que as águas fervilhem de criaturas viventes. Tá bem? Legal também, né? Essa tradução aqui, né? Quer ver? Vamos lá ver o Strong, né?
Olha lá, fervilhar, ó, primeiro significado. Então aqui ficou bem legal a tradução do mundo, né? Como eu falo, gente, né? A tradução do mundo, quando ela traduz, né, é uma das melhores traduções em língua portuguesa. Talvez, de repente, até a melhor, né? O problema é que tem hora que ela não traduz. Aí quando a gente fala isso, que tem hora que ela não traduz, que ela adultera o texto, os testemunhos de Jeová, né, ficam bravos, falam um monte de coisa, tá? Mas gente, é uma questão técnica, tá? 1 mais 1 é 2, tá? Eu não posso vir aqui e falar que 1 mais 1 é 3, né? Então, o que a tradução do Novo Mundo faz, muitas vezes é isso, ela diz que 1 mais 1 é 3, tá? E aí, quando a gente fala que 1 mais 1 é 2, os testemunhos de Jeová ficam bravos com a gente, né? Mas, o que nós vamos fazer? É assim, não é a minha opinião, tá? Não é questão de opinião, né? É porque tá? Ou você traduz daquele jeito, ou você não traduz, tá? Ou tem como traduzir daquele jeito, ou não tem como. E a tradução do mundo, muitas vezes ela traduz de maneiras que não tem como, tá? E é uma pena, entendeu? Porque muitas vezes, né, como por exemplo esse caso aqui, né, o versículo 20, por exemplo, né, ela traduz melhor que as outras, né? E aí dá dó, né? Porque a gente perdeu a oportunidade de ter uma boa tradução, né? Perdeu a oportunidade de ter mais uma. A gente tem boas traduções, né? Mas mais uma boa tradução que era para a gente ter e a gente perdeu essa oportunidade, né? Então é uma pena, né? Infelizmente é assim, tá? E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Beleza. Beleza. Deus disse. Oceano. Não tem nada de oceano, né? Lógico que é o oceano, né? Por uma questão de interpretação, é o oceano, mas não tem a palavra oceano lá. É o tal negócio. A mensagem ela é uma paráfrase, né? Então ela já interpreta por você, né? Ela já pensa por você. Eu não acho legal, né? Mas, vamos lá. Oceano, encha-se de peixes de toda espécie de vida marinha. Pássaros voem pelo firmamento acima da terra. Beleza. Né? Esquisito pra caramba, não é isso que está escrito, né? Mas acho que também não mexeu no sentido, né? E Deus criou as grandes baleias, ou os monstros dos mares, tá? E todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, tá? Aqui é um erro não colocar ave, né? Como que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Significa ave, tá, gente? Significa ave, significa, tá? Mas na cabeça dos hebreus, eu até vou. Eu não sei nem o que eu coloco aqui, né? Porque talvez trocar aqui por animal alado, tá? Trocar ave aqui. Eu vou fazer isso. Trocar ave aqui por animal alado. Por quê? Na cabeça dos hebreus, qualquer bicho com asa era ave, né? Para morcego. Morcego tem asa, então é ave, né? E morcego não é ave, né? Morcego é um mamífero, né? Mas eles classificavam como ave, tá? Que tinha asa, põe lá como ave, tá? Então pode levar a um entendimento errado de repente aqui, né? Então aqui talvez seja melhor trocar ave aqui. Talvez seja melhor, não. É melhor aqui trocar ave por animal alado. Vamos ver se será que a tradução do Novo Mundo ajustou isso? Vamos ver. Criou, pois, Deus os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas
produziram abundantemente, segundo suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie, viu Deus que era bom. Então aqui ele também colocou ave, né? Vamos ver a 21 aqui, ó. Ah, tô falando pra vocês, gente. Olha lá, ó. Olha lá. Viu que eu falei? Eu nem sabia, tá? Eu não sabia que tava assim na tradução do mundo, tá? Mas essa aqui é a melhor tradução, tá? E Deus criou os grandes animais marinhos e todas as criaturas viventes que se movem e fervilham nas águas, segundo as suas espécies, e todas as criaturas aladas, né? Melhor, gente. Muito melhor, tá? Esse aqui é o significado exato, né? Ave não é o significado exato. Pode levar a um entendimento errado, porque ave hoje é diferente de ave naquela época. Ave naquela época era criatura alada, né? Então morcego era ave, né? Agora hoje, morcego não é ave, né? Hoje o morcego é um mamífero. Então isso pode levar a um entendimento errado. Então essa aqui é a tradução assim exata da palavra of, né? Criaturas aladas, voadoras, segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Beleza. E Deus criou os grandes animais marinhos. Tá certo. Beleza. Certinho. Ó, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? Então não é questão de querer falar mal da tradução do Novo Mundo. Vocês estão vendo? Nem esse versículo aqui, ó, melhor tradução. Não vai ter tradução melhor que isso aqui, né? Até agora a melhor tradução do Novo Mundo, né? A Almeida e a brasileira foi impreciso, né? Foi uma tradução imprecisa. Vamos agora. O 21. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo suas espécies, e todas as aves de novo, tá vendo? Segundo suas espécies, e Deus viu que era bom. Beleza. Tem aquele problema da aves, né? Deus criou as enormes baleias, tudo bem. Pode ser enormes baleias, tá? O termo lá em hebraico pode ser enormes baleias, tá? Todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade de águas, em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Também ficou impreciso, né? Porque que nem morcego não é pássaro, tá entendendo? Deus viu que tudo aquilo era bom. Então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, enchem os oceanos, pássaros. Ah, não, esse aqui já é o outro versículo. Vamos de novo aqui. Peraí, já tô com. Ai, minha mão tá começando a doer aqui, ó. Tô uma posição estranha aqui por causa do mouse, né? Não, vai ter que ir assim mesmo. Tô com a mão doendo, mas vai assim mesmo. Vou agora pra 22, né? Almeida. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Beleza. Aqui certinho, né? Literalmente a tradução, né? Tá literal. Só a questão de novo, né? Das aves aqui, né? Beleza. 22 aqui na tradução brasileira. Deus abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. Também só a questão aqui das aves, né? Aqui de novo a tradução do Novo Mundo vai ser a melhor, quer ver? Ó? Com isso Deus abençoou dizendo: tudo bem, não tem com isso, né? Mas não vai mudar, né? É o VAV, né? Eles traduziram o VAV, né, que é o E, eles colocaram com isso, né? Se for ver, dá o mesmo sentido. Se eu colocar um E e colocar o com isso, o sentido é o mesmo, né? Reproduzam-se, tornem-se muitos, encham as águas do mar e tornem-se as criaturas voadoras e tornem-se muitas, né? Pulei o muitas aqui.
E tornem-se muitas as criaturas voadoras na terra. Beleza, né? De novo aqui, a tradução do Novo Mundo foi melhor porque traduziu criaturas voadoras, né? Então é o melhor termo, né? E Deus abençoou dizendo, sejam fecundos, multipliquem-se, encham as águas dos mares e na terra se multipliquem as aves. Beleza, só a questão da ave aqui de novo. Vamos ver a mensagem. E então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos, pássaros, reproduzam-se na terra. Foi isso à tarde, foi isso amanhã, o quinto dia. Acho que é o outro aqui, né? E foi à tarde e amanhã, o dia quinto. Houve tarde, houve manhã, dia quinto. Houve noite, houve manhã, quinto dia. Cadê aqui? Ué? Opa. Aqui. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Beleza. Não tem, como que vai errar isso aqui, né? Só faltava, né? Tem gente que erra, tá? Tem uma tradução tão ruim que erra, que é a... Como que chama? Esqueci. Esqueci. Mas ela traduz, né? Dia 1. O primeiro dia ela traduz como dia 1. Tá errado traduzir como dia 1? Aí que tá. Né? Errado significa 1 ou significa primeiro, né? Então, teoricamente, não estaria errado, né? Só que, né? Você tem, no primeiro dia, você tem uma palavra que significa 1 ou primeiro. Só que depois, nos outros dias, né? Todos os outros dias, você tem, por exemplo, você não tem uma palavra que significa 2, significa segundo. A palavra significa só segundo. Depois no terceiro, não tem uma palavra que significa 3 ou significa terceiro, é só terceiro. Né? Ou seja, só primeiro dia ele está como cardinal ou ordinal. E todos os outros dias é ordinal. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que ali também a intenção do autor era ordinal, ou seja, era primeiro, né? Mas aquela tradução lá ela é tão ruim, né? Que ela consegue errar até nisso. Ela coloca dia 1, né? Até nisso ela consegue errar. Que tradução que é aquela mesmo, gente? Bíblia... Se eu lembrar, depois eu falo, tá? Quem estiver assistindo, faz perguntas, tá? Ele disse, Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas fera da terra conforme a sua espécie, assim foi. Beleza. É isso aí. Diz também Deus, produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies, assim se fez. Isso aqui é brasileira também, certinho. Então Deus diz que a terra produza criaturas viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, animais rasteiros e animais selvagens da terra segundo as suas espécies, e assim se deu. Então, aqui ele colocou animais rasteiros, né, gente? E em cima ele não pôs, né? Aqui animais rasteiros também acho que é a melhor tradução para esse aqui, ó. Quer ver? Nefesh Hayah, Leminá, Behemá, Remes, né? Remes, tá? Talvez seja... Será, gente? Não sei, tá? Pensem aí se de repente animais rasteiros não vai ser a melhor tradução. Porque é o seguinte, o Remes aqui, né? Qualquer bicho que anda com a barriga perto da terra, é isso aqui. Não precisa ser um bicho que arrasta, né? Porque réptil, por exemplo, é outra coisa, né? É cobra, acho que crocodilo também, né? Cobra, crocodilo, né? Jacaré, né? Tudo isso é réptil, né? Mas se fosse um bicho que andava com a barriga perto da terra, era classificado como remes, né? Então, de repente, aqui animais rasteiros, será, gente? Não sei, pensem aí. De repente eu vou pensar também, depois eu falo para vocês, né?
De repente a melhor tradução seja essa aqui, tá? Animais rasteiros, né? Mas eles não usaram isso aqui antes, né? Não usaram, não. Só usaram isso agora. De repente, porque o Oreme só apareceu agora. Vamos ver. O meu tava no 20, né? Vamos ver. Ué, peraí. 21. Usa Nefesh, Gedolim, Hayah, Harumesh. Que eu tô no 21. Ué? Ah, não. O 24, né? É, tem um bom motivo para eles colocar isso só agora, porque só agora apareceu, né, a palavra, tá? Porém, nos versículos anteriores tem o verbo que dá origem à palavra, então poderia ter colocado sim, né? Poderia ter colocado, em vez de pôr o verbo, esse aqui é o verbo que dá origem à palavra remes, né? Ou seja, todo animal, né, que rasteja, né? Repita o que rasteja, né? Sei lá. Não sei se de repente, talvez aqui, de novo, a melhor tradução aqui foi a do Novo Mundo, né? Por isso que eu falo para vocês, gente, né? Por isso que eu falo para vocês. E assim se deu. Beleza. E Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim aconteceu, né? Aqui, ó, animais que rastejam, né? Mas colocaram animal rasteiro, né? De repente é a mesma coisa que animal que rasteja, né? Não sei. Pensar direito no caso, hein? Deus diz: terra produza vida. Ah, não tem nada a ver, né? Quer dizer, não é que não tem nada a ver, não tá, nada disso está no texto, né? De todo tipo, gado, répteis, animais selvagens, de toda espécie. E assim se fez. Beleza. 25. Fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, e todo um réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Deus fez, pois, os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, todos os répteis da terra segundo a sua espécie, viu Deus que era bom. Beleza. Deus fez os animais selvagens da terra segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os animais rasteiros segundo as suas espécies, e Deus viu que era bom. Ok. NAA. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Mensagem. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Ah, beleza. 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Tradução brasileira. Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Tá? Tradução do Novo Mundo. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo animal rasteiro que se move sobre a terra. De novo aqui, né? A questão das criaturas voadoras, né? Que é melhor. Agora aqui, isso aqui deve ser uma explicação dele. Estou até curioso para saber, né? Que aqui a gente fala que é façamos o homem, né? Por causa da Trindade, né? Agora, o que os testemunhos de Jeová vão falar aqui? Vamos ver. Geral, eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Eu era a sua maior alegria. Ah, meu Deus do céu. Não, gente. Tá? Eles se esquecem do seguinte, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Vou procurar aqui e mostrar para vocês. Deus, ele fala que ele fez sozinho, tá? Deus fala que ele estava sozinho. Vamos lá. Eu criei... Opa. Digitando em hebraico aqui, peraí. Teclado brasileiro. Eu sozinho, né? Acho que é eu sozinho criei os céus. Eu sozinho criei os céus e não há Deus comigo. Quarenta e quatro, 24. Né? Aqui. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor teu Redentor e que te formou. Aqui Senhor é Jeová, tá? Assim diz Jeová, né? Tá vendo aqui, ó? O Yod Revav Re é Jeová, né? O que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faz todas as causas, tá digitado errado, todas as coisas, tá? Que estendo o céu, espraio a terra por mim mesmo, tá? Aqui ele colocou mim mesmo, mas é sozinho, tá? Quer ver, ó? Levadi, né? Levadi significa sozinho, tá? Vamos ver se... Como que o Strong traduz isso aqui? Ah lá, ó. Tá vendo? Eu cliquei lá no levadi, ó. Só por si mesmo, além de a parte em separado estar só. Em separado só por si mesmo, somente, né? A parte de, além de, parte, né? É sozinho, tá? Pô, não tem a palavra sozinho aqui? Por si mesmo é sozinho, né? É sinônimo, né? De sozinho. Como que tá no dicionário hebraico pro aqui, né? Olha lá, levad. Levad, só sozinho, né? A parte em separado. É que levadi, né? Quando você fala levadi, significa eu sozinho, né? O i, ele é sufixo de primeira pessoa, tá? É igual que você fala, davar, palavra, devari, minha palavra, né? Primeira pessoa. Então, levadi significa eu sozinho, tá? Ou seja, Deus ele estava sozinho, né? Agora aqui, né? Na explicação da Bíblia TJ aqui, eles estão falando o seguinte, que eles falaram assim, ó, façamos o homem, eles estão querendo dizer que aqui é Jeová junto com Jesus, né?
Porque eles entendem que a sabedoria lá em Provérbios é Jesus, né? Eu não entendo que lá é Jesus, tá, gente? Lá é só... Provérbios é um livro poético, né? Então é só um jeito poético de falar que a sabedoria ela é importante para tudo. Tudo que você vai fazer tem que ter sabedoria, né? Quando Deus estava fazendo as coisas, ele não estava fazendo com sabedoria, né? Então ele está aqui personificando a sabedoria, mas é só isso. Não quer dizer que Jesus não está falando, lógico que Jesus estava lá, né? Mas não está querendo dizer aqui no Provérbios que Jesus estava lá. Que está querendo dizer o seguinte, que Deus fez as coisas com sabedoria, né? Então aqui nós acreditamos que é façamos por causa da Trindade, tá? Então você tem um problema, a doutrina da Trindade ela demorou séculos para ser formulada, tá? Então ela se baseia na Bíblia inteira. Então não tem falhas, tá? Não tem falhas. Ela está em harmonia com a Bíblia inteira. Então, por exemplo, aqui Deus está falando que ele fez as coisas sozinho, né? Espraio a terra por mim mesmo, quer dizer, sozinho. Tá? Aqui traduziu mim mesmo, levadi, que significa sozinho, né? Como é que fica então os testemunhos de Jeová nesse caso aqui, ó? Porque aqui tá, eles estão querendo dizer que aqui é façamos, porque aqui é Jeová e Jesus. Vocês estão entendendo? Só que é o seguinte, né? Na doutrina da Trindade, aonde você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus está sozinho, entenderam? Agora aqui ele não está sozinho. Se estava Jeová com Jesus, né? Então aqui Jeová, ó, Jeová está falando, eu estava sozinho, né? E aqui no Gênesis 1:26, as testemunhas de Jeová estão falando aqui que Jeová estava com Jesus, por isso que ele fala façamos, né? Que eles criaram um link aqui com Provérbios, né? Com João, né? Com Colossenses 1:16, né? Certo? Bom. Mas tudo bem, isso aqui não é nem questão de tradução, né? A tradução está correta, né? O que está errado aqui é a explicação deles, né? A explicação deles entra em contradição com a Bíblia, né? Vamos ver como é que eles traduzem o Isaías 44:24. Quarenta e quatro, 24. Assim diz Jeová, seu resgatador, que o formou desde o ventre. Eu sou Jeová, aquele que fez tudo. Sozinho estendi os céus, olha lá. Mas ele não estava junto com Jesus? Sozinho eu estendi os céus e eu estirei a terra. Quem estava comigo? Ué, mas aqui vocês mesmo estão falando aqui, ó, nos comentários aqui, que era Jesus que estava com ele, né? Que vocês associam aqui a sabedoria com Jesus, né? E agora? E agora, né? Eu vou acreditar no Gênesis 26 ou eu vou acreditar no Isaías 44:24? Quem está certo? Tá em contradição isso aqui. Uma baita de uma contradição. Então, quem é que resolve essas contradições? Só a Trindade, tá? Aonde está a Trindade, aonde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jeová está sozinho. Por quê? Porque o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo é Jeová. Isso não é unicismo. As pessoas não conhecem a doutrina da Trindade. Do mesmo jeito que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, eu posso falar que o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo é Jeová, tá?
Então são três pessoas distintas, mas um Deus, tá? Então quando eu falo que o Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo é Jeová, isso não é unicismo, porque cada um deles é uma pessoa, mas é o mesmo Deus, tá? Então as pessoas não conhecem a doutrina da Trindade, né? Querem criticar sem conhecer. Mas então, beleza. Não tem nada a ver com tradução isso aqui, né? Mas curioso, né? Como acaba ficando errado, né? Acaba entrando em contradição quando você não tem a doutrina da Trindade para explicar essas questões estranhas, entre aspas, né? E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Uma coisa que eu não gostei nessa aqui, né? É justamente isso aqui, né? Façamos o ser humano, tá, gente? Que coisa mais woke isso aqui, né? Tudo bem. Se a gente vier aqui no original, né? Nasce Adão, né? Adão significa ser humano? Significa, de uma forma interpretativa, significa, tá? Então não tá errado traduzir, né? Mas não tá escrito ser humano aqui, tá? Tá escrito homem, tá escrito aqui, homem, né? E homem, né? Todos nós sabemos que aqui inclui homem e mulher, tá? Homem é o ser humano, tá? Só que hoje em dia, né, por causa da cultura woke, tá feio esse negócio de falar homem, tá? Por exemplo, eles não querem mais, por exemplo, até lá no X-Men, né? Eles não querem mais que seja X-Men, porque e as mulheres? Ué, mas dentro da palavra man, né? Você tem homem e mulher, né? Man and women, né? É o ser humano, né? Man em inglês também é ser humano, no sentido dos dois sexos, né? Então isso aqui é uma bobeira, é se curvar à cultura woke, tá? Não. Homem, façamos o homem, tá? Adão significa ser humano? Então, significa, mas literalmente não, né? Literalmente é homem, né? Então, se a gente tem o mesmo significado, por que fazer isso, gente? Vamos parar com esse negócio aí, né? Bom, mensagem. Olha lá, façamos os seres humanos, ó, de novo. Né? A mensagem também se curvou à cultura woke, né? De forma que reflitam a nossa natureza para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra, e Deus criou os seres humanos. Não, aqui já começou outro, né? O 26 é até aqui. Não tá estranho? De forma que reflitam a nossa natureza, né? É segundo a imagem e semelhança, né? Sei lá. Não sei se de repente isso pode dar problema, né? Estranho. Por isso que eu não gosto desse tipo de tradução, né, gente? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Tá? Então, aqui um outro problema também para a interpretação da tradução do Novo Mundo, né? Porque aqui vai falar e criou no singular, né? Ou seja, aqui em cima ele estava falando façamos, né? Nasce, é plural, tá? Façamos, né? Então tem mais de uma pessoa. Então, depois, no próximo versículo, já voltou a ser uma pessoa, né? Então, onde dá certo isso aqui? Só dá certo na Trindade, tá? Só dá certo na Trindade, né? Depois lá, para ter concordância com Isaías 44, 24, né? E por aí vai. Tá? O macho e fêmea criou, os criou, né? Beleza. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É, vamos ver aqui, vai.
Até pode, né? Mas eu acho melhor macho, por quê? Porque Zahar é macho, tá? Ninguém usa Zahar pra falar homem, né? Zahar é macho. E Nikevá é fêmea, né? Fêmea, mulher, menina, animal, fêmea. Tudo bem, vou deixar passar. Homem e mulher os criou. Vamos lá. E Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus o criou. Homem e mulher os criou. Beleza. E Deus abençoou. Opa! Não. Ah, tá. Assim Deus criou o ser humano, né? Bem woke, né? À sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Beleza. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Então, né? Ele os criou macho e fêmea, então os abençoou. Beleza, tá aqui, né? Macho e fêmea, termina aqui. Almeida. E os abençoou, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus abençoou, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ok, certinho. Além disso, Deus abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras do céu, sobre toda criatura vivente que se move sobre a terra. Tenham filhos, né? Tudo bem, né, gente? Não está escrito tenham filhos, mas o sentido é o mesmo, né? Frutificar e multiplicar-vos, né? O que é isso? É tenham filhos, né? Então, tudo bem, vai. Vamos deixar passar, né? Tá certo, não tá errado, né? O sentido é o mesmo, né? E Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Por que não pode ser frutificai-vos e multiplicai-vos, né? Aliás, outra coisa, né? Vocês estão vendo que eles estão fazendo aqui, eles tiraram o vós, né? Multiplicai-vos, né? Multipliquem-se, ou seja, multipliquem. Está falando assim, vocês se multipliquem, ou seja, tiraram o vós, né? E colocaram o vocês, né? Isso também é errado, gente, porque, pô, desse jeito o ser humano não, né? O brasileiro já é um burro, tá? Desculpa eu falar, né, desse jeito. Mas o brasileiro já é um burro, né? E aí você fica simplificando a linguagem, vai ficar todo mundo mais burro ainda, tá? Então tem que ser igual aqui na Almeida, ó. Frutificai, por quê? Porque vós, né? Tá falando de vós aqui, né? Frutificai, multiplicai-vos, né? Tá falando de vós. Agora quando você coloca multipliquem-se, cadê? Multipliquem-se, né? Sejam fecundos em vez de frutificai, né? Então, tá errado, gente. Não que esteja errado, entendeu? Mas, pô, não tá certo essa simplificação, né? Então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Ok. Faltando 3 versículos, hein? Força.
Vamos lá, vamos terminar esses três, né? E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Tá? Beleza, é isso aqui mesmo. Ele disse Deus mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Tá? Vamos para a tradução do mundo. Então disse Deus: Eu lhes dou toda a planta que dá semente, que há sobre toda a terra, e toda árvore que tenha frutos com semente. Elas servirão de alimento para vocês. Tá? Aqui você vê que a tradução do mundo também fez isso, né? Ela tirou vós, pois vocês, né? NAA. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Vocês estão vendo, ó? Olha só, Almeida, ó. Ser-vos-á para mantimento. Né? Olha a brasileira. Ser-vos-ão para mantimento. O que é isso aqui? Mesóclise. Tá? Mesóclise. Sai na rua aí e começa a perguntar para as pessoas se elas sabem o que é mesóclise. Né? Não vão saber. Tá? Não vão saber te falar o que é uma mesóclise. Agora, quem lê Bíblia sabe o que é uma mesóclise, porque você vê tudo isso aqui. Você vê servusão, né? Você vê servusar, né? Dependendo da tradução que você tá aí, né? Aí você chega aqui na NAA, olha lá. Servirá de alimento, né? Servirá. Não tem mesóclise, não tem não tem o vós, né? Tirou o vós também, tá? Tá tosco, né? Simplificação. Ó. Dei a vocês todo tipo de planta com sementes sobre a terra e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles. Para todos os animais, pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira. Dou tudo que cresce na terra por alimento, e assim se fez. Deixa eu ver. 29. Já lá, tá tudo junto, acabei lendo tudo junto. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Tradução brasileira. E todos os animais selvagens, e toda a ave do céu, e tudo que se arrasta sobre a terra em que há vida, tenho dado todas as ervas verdes para lhes servir de mantimento, e assim se fez. Beleza. E dou toda a vegetação verde como alimento a todo animal selvagem da terra, a toda criatura voadora dos céus e a tudo que se move sobre a terra em que há vida. E assim se deu. Né? E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rasteiam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de mantimento. Assim aconteceu. Beleza, aqui eu já li, então não vou ler de novo, né? Vocês percebam uma coisa curiosa aqui, uma coisa para vocês pensarem. Olha só. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Então, quer dizer, será que isso aqui no versículo 30 não quer dizer que, por exemplo, leão comia grama, tá? Porque ele tá falando aqui, ó, a erva verde vai dar de alimento para quem? Para todo animal da terra, tá? É exatamente isso que está escrito aqui no hebraico, ó. Lekol hayat haaretz, né? Então, lekol hayat haaretz e para as aves,
Olha lá, et kol yerek esev, né? Toda a erva verde, né? Le orla, será para mantimento, né? Certo? Então, será que isso não quer dizer que o leão comia grama? Pode ser, não pode? É algo aí para refletir, né? Bom, agora vamos para o 31, né? E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aqui também, pô, aqui não tem como errar, né? E viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, houve tarde e houve manhã, dia sexto. Beleza. Olha como a tradução brasileira é mais bonita, né? Fizera, né? Fizera, tudo quanto fizera. A Almeida tinha feito. É a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Mas a tradução brasileira é mais bonita, né? E viu Deus tudo quanto fizera, né? Depois Deus viu tudo o que tinha feito e tudo era muito bom. Houve noite e houve manhã. Sexto dia. NAA. Deus viu tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Certinho, né? Havia feito, beleza? Tinha feito. Mensagem. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom. Tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se amanhã, sexto dia, né? É estranho, né, gente? Porque não está escrito isso, né? Não está escrito isso. Isso aqui nem é uma Bíblia, tá? Igual lá na Rússia, né? Que a tradução do Novo Mundo acabou sendo proibida porque não foi considerado uma Bíblia por causa da tradução, que ela não reflete o texto original. A NAA não, a mensagem não é Bíblia. Isso aqui nem é uma Bíblia. Tá? Isso aqui nem é uma Bíblia. Talvez a gente possa chamar isso de paráfrase da Bíblia, interpretação da Bíblia, alguma coisa assim. Mas isso aqui nem é uma Bíblia, tá? Então é isso aí, ninguém falou comigo hoje, apareceu algumas pessoas aí, pouca gente, né? Vamos ver aí qual foi o máximo de gente que apareceu aí. Nossa, duas pessoas foi o máximo. Então o máximo que apareceu hoje aí foi duas pessoas, mas tudo bem, depois aí vai ter mais visualização, né? Curta, compartilha, se inscreva no canal se você não está, né, contribuindo com o Hebraico Pro lá no Apoia-se, clica no link aqui na descrição, tá? Aqui é o canal Samuel Monteiro Teologia, né? Mas sou eu que faço o Hebraico Pro, né? É a mesma pessoa, né? Então, clica no link aqui embaixo para você contribuir lá no Apoia-se, tá? Para a gente terminar o site Hebraico Pro. Ok, pessoal. Então, até o próximo vídeo.